Então, hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, 1 a 20. Vamos dar uma lida. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Muito bem, vamos dar uma olhada um pouquinho nesse texto, desde o início. Começa esse texto de Marcos, capítulo 5, dizendo que eles atravessaram o mar. O mar é o mar da Galileia. Na verdade, ele não é um mar, né? É um lago. Mas era conhecido como o Mar da Galileia. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, diz o texto. Então, essa região aqui é a chamada Decápolis, é a região das Decápolis, do grego deca é 10, polis em grego é cidade, então as 10 cidades são essas as 10 cidades. Então, era uma região do Império Romano ali, dessas 10 cidades romanas. E então Jesus estava vindo de Cafarnaum. A propósito, o nosso texto fala de um exorcismo de um endemoniado. E Jesus tinha vindo de Cafarnaum, aonde aqui, né, Cafarnaum, aqui está em inglês, mas em Cafarnaum Jesus também tinha já expulsado um espírito imundo de um homem dentro da sinagoga. Então agora Jesus cruza o mar, né? E vem para essa região. Essa região de Decápolis, aqui é uma região de judeus, é a Galileia. Mas essa região de Decápolis é uma região de gentios, quer dizer, de povos que não eram judeus. A gente pode ver isso pelo simples fato de que eles criavam porcos, né? Os judeus não criavam porcos porque os judeus não podiam comer os porcos e era contra a lei, né? E os porcos eram considerados animais imundos. E nessa região, tanto se comia porcos como se criava porcos, e tinha uma manada de mais de 2.000 porcos ali presentes naquela região. Então, é uma região de gentios,
Então Jesus agora sai dessa região dos judeus. Cafarnaum era a cidade onde morava a sogra de Pedro, né? E aqui era uma região de judeus, e Jesus vem para essa região dos gentios, de povos que não eram judeus. Gerazenos, foram para a região dos Gerazenos. Tem uma cidade, aqui mais embaixo, tem uma cidade chamada Gerasa. Isso dá um pouquinho de dúvidas, aonde é essa cidade que Jesus está falando, mas vejam que aqui tem uma cidade chamada Gegesa. Então a pronúncia é muito parecida e é muito provável que seja essa a cidade. Até porque, na continuação do texto, a gente vai ver que os porcos, eles se precipitam despenhadeiro abaixo. Então dá uma noção de ter um despenhadeiro, uma parte rochosa, íngreme. E nessa região aqui de Decápolis, justamente essa região aqui a gente tem esses despenhadeiros, né? Então, bem propício dentro do texto. Então, provavelmente é essa cidade aqui. Jesus atravessou de Cafarnaum para esse lado aqui, né, de Decápolis. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, porque é a continuação do texto de Marcos, no texto anterior, Marcos capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, Jesus ordenou que os ventos se acalmassem, e os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas é aquele texto bem conhecido que Jesus e os discípulos estão dentro do barco, Jesus está dormindo, começa uma tempestade, o barco começa a encher de água, os discípulos ficam né, com muito medo, e os discípulos acordam Jesus, e Jesus silencia o mar, e os discípulos então ficam espantados. Já tinham visto Jesus fazer muita coisa, mas aquilo ali de Jesus ordenar para o mar: mar, aquieta-te, e o mar se aquietou. Então os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então aqui, pessoal, a gente tem que lembrar, e isso é importante, porque imediatamente no texto anterior, Jesus tinha mostrado a sua autoridade sobre a natureza, né? Jesus tinha dito: mar, aquieta-te, e o mar se aquietou. E os discípulos testemunharam isso de boca aberta e apavorados, né? E estupefatos, porque Jesus, os ventos e o mar obedecem a Jesus. E daí, mas não é apenas o vento e o mar, ou seja, a natureza que o obedece, também os espíritos o reconhecem e obedecem. Não podemos jamais esquecer que Jesus é o Rei sobre tudo nos céus e na terra. Então, a junção desses textos, a gente olhar para Jesus acalmando a tempestade e Jesus dizendo para o mar: aquieta-te, quer dizer, Jesus tem pleno poder. Jesus é Deus, e Deus é o Criador, e Deus pode tudo Deus pode fazer o sobrenatural ao natural. Natural é que nós podemos fazer. Mas Deus é o Criador, e Deus é o sobrenatural. Milagres são sobrenaturais. É quando Deus quebra as leis da natureza que ele criou. E aqui Jesus silencia o mar. Jesus mostra plena autoridade sobre a natureza, mas não apenas sobre a natureza, o mundo físico criado. Jesus, agora no nosso texto, ele também mostra a plena autoridade sobre os poderes espirituais, né? Sobre os anjos caídos, sobre os demônios também. E a gente tem que lembrar isso, né, pessoal? Jamais esquecer que Jesus é o Rei sobre tudo nos céus e na terra. E nós somos servos deste Rei que tem todo o poder, é onipotente sobre todas as coisas. E esse texto mexe com um exorcismo, né? Provavelmente todos nós já nos perguntamos, eu já me perguntei, tá? Várias vezes. Provavelmente todos nós já nos perguntamos se as possessões demoníacas não poderiam ser doenças, como epilepsia, por exemplo. Inclusive, Marcos, ele vai falar de um jovem que caiu e espumou. Então, é bem um quadro muito semelhante
a um quadro epilético. Mas também tem depois um outro milagre, um outro exorcismo relatado em Marcos, que é um exorcismo de um surdo mudo. É muito provável, pela junção que se faz, esses demônios também podiam ocasionar ou vir junto com determinadas doenças, né, ou problemas. Mas vamos lá. Então, se nos perguntamos se as possessões demoníacas não poderiam ser doenças como epilepsia, etc., ou doenças psicológicas, né, que ainda não eram bem identificadas na época. Alguns textos parecem corresponder a uma epilepsia. No entanto, o fato de Jesus não dizer fique curado, mas conversar com os espíritos e ordenar que saíssem, realmente indica um endemoniamento, não um teatro. Porque senão, pessoal, a gente tem que cuidar com isso. Senão seria um baita de um teatro, né? Você tem Jesus, os discípulos testemunhando o que eles viram. E os discípulos testemunham Jesus conversando com os demônios. E Jesus mandando os demônios sair. E os demônios saindo, no caso do surdo, mudo, o demônio dá um grunhido e sai. No caso da epilepsia, a mesma coisa, né? Eles saem falando com Jesus. E eles falam com Jesus antes. Então, ou a gente joga isso no lixo e diz isso é um teatro, ou senão a gente diz isso realmente aconteceu. Não é um teatro. Jesus, se fosse. Porque assim, pessoal, eu entendo essa questão de que, de fato, a medicina na época, talvez eles não conhecessem, talvez não, eles não conheciam muitas das doenças que nós conhecemos hoje, ou não, as doenças não eram tão bem identificadas, a psicologia evoluiu, a medicina evoluiu, tal, tudo bem, tá tudo certo. Mas o fato é o seguinte, nós temos Jesus ali, por mais que a capacidade humana de identificação não fosse a mesma, Jesus é onipotente, Jesus é o Criador, né? E a capacidade intelectual de Jesus não é evolutiva como a nossa é. Então, Jesus, se não fosse um caso de endemoniamento, Jesus teria dito, você está curado. E simplesmente a pessoa estaria curada. Jesus não ia ficar conversando com um demônio ou fazendo de conta que tinha demônio se não tinha demônio. Então a gente tem que pensar nisso, tá? E uma outra questão é, toda a descrição dos acontecimentos indica um endemoniamento. Os evangelistas descrevem em detalhes o lugar onde ocorreu, a situação. Vejam que no nosso texto é um texto rico em detalhes, porque diz que o demônio, né, o homem ficava nas sepulturas. Sepulturas aqui a gente não pode pensar nos cemitérios de hoje, mas tem que pensar nos cemitérios onde Jesus foi enterrado, né? Quando Jesus foi enterrado. Na época, naquela região, era muito comum que abrir lugares nas rochas, né? Nas montanhas. E então eram lugares escavados nas rochas. E, claro, daí era tranquilamente lugares em que uma pessoa podia, dentro da rocha, ficar entre as sepulturas ali. E o texto é rico em detalhes que esse homem possesso desse demônio ficava nas sepulturas, que ele se cortava, que eles tentavam amarrar ele e é uma força sobre-humana que ele arrebentava as correntes, né, que o amarravam. Então, era algo realmente sobrenatural, atestado pelos moradores da cidade e que os discípulos testemunharam, né, a situação e as palavras, né, do demônio. Eles viram que o fato foi sobrenatural. Isso, os discípulos testemunham isso. Todos eles, todos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas relatam o que os demônios falaram com Jesus e sobre Jesus. Os demônios falaram com Jesus
e falaram sobre Jesus. Já vou mostrar isso para vocês. E um epilético não fingiria uma voz, tá? Então, não bate as coisas. E se fosse, Jesus não trataria como endemoniamento, Jesus não faria teatro, e Jesus curaria, porque era uma doença, então, teoricamente, Jesus curaria e não bateria papo com ninguém, compreende? Agora, no momento em que Jesus diz para sair, né, e Jesus fala com, então a gente tem que enxergar com os outros olhos. Às vezes a gente não quer enxergar, porque a gente não quer admitir que endemoniamentos possam existir, mas isso não muda os fatos. É melhor a gente encarar os fatos e mudar a nossa forma de pensar do que querer mudar os relatos bíblicos, tá? Marcos relata não só um, não só esse do capítulo 5. Marcos relata 3 exorcismos praticados por Jesus com diferentes pessoas, em diferentes situações. Fora citações de outros exorcismos de Jesus e dos discípulos. Tem pelo menos 9 textos em Marcos falando de exorcismos. Porque às vezes, quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, os discípulos foram e fizeram exorcismos. Marcos comenta isso, que os discípulos fizeram exorcismos. Eu não coloquei dentro dos 3, porque os 3 eu só coloquei pessoas exorcizadas por Jesus. Mas Marcos também diz que os discípulos fizeram exorcismos. Marcos diz que Jesus fez outros exorcismos, entende? Então, Marcos, ao todo, ele fala 9 vezes sobre exorcismos, mas ele cita três exorcismos com detalhes dentro do livro. Um deles é o nosso do capítulo 5. Então, não é só um. Isso não aconteceu só uma vez. Isso aconteceu com pessoas diferentes, isso aconteceu com situações diferentes, mas todas as situações envolvem um diálogo de Jesus com o endemoniado. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem, diz Tiago. Isso se confirma, pessoal, nos relatos dos endemoniamentos. Os demônios creem e tremem. Vamos lembrar aqui que quem são os demônios? Os demônios são os anjos que foram criados por Deus. Deus criou os anjos. Vamos voltar lá para Gênesis. Deus criou os seres espirituais, mas alguns deles se voltam contra Deus, não preservam. Nós temos o livro de Judas diz que eles não preservaram o seu estado natural, quer dizer, esse estado de santidade, de perfeição, mas eles se voltam contra Deus, e eles se afastam e são expulsos por Deus dos céus ou do lugar onde Deus está, e esses são os demônios. Quer dizer, biblicamente, nós temos o relato dos demônios no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós sabemos a origem, né, a origem dos anjos e como esses anjos saem, né, da presença de Deus, porque não preservam a sua condição natural de santidade, se tornam maus. Mas então, os anjos são criados por Deus. E os anjos, esses demônios, agora esses anjos maus, eles creem, eles sabem que Deus existe. E eles tremem diante de Deus. Diz Tiago. Agora, quando a gente analisa Jesus na terra, a gente vê isso claramente. Em Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 24, Marcos está relatando um outro exorcismo. Na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Veja, um homem possesso de um espírito imundo grita: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Quem está falando? O demônio. Vieste para nos destruir? Destruir os demônios? Quer dizer, e aí, pessoal, nós temos que entender. É esse o momento? A pergunta é: vieste para nos destruir? Você veio, sei quem tu és, o Santo de Deus. O demônio crê e o demônio sabe quem é Jesus. Sei quem tu és, o Santo de Deus. O demônio reconhece Jesus
como filho de Deus, como o próprio Deus na terra. Então, eles, diz Tiago, eles creem e tremem. Ele reconhece Jesus, ele sabe que Jesus é o Santo de Deus, e ele pergunta: vieste para nos destruir? Quer dizer, é esse o momento que você vai nos destruir? Porque esse momento, pessoal, o momento em que Deus vai destruir os demônios vai chegar. Basta ler no Apocalipse. O momento da destruição dos demônios vai chegar. Mas então o demônio pergunta: você veio para nos destruir na primeira vinda de Jesus, quando Jesus vem à terra? É agora? É agora que você vai nos destruir? Sei que és o Santo de Deus. Então os demônios, eles são os anjos criados que se afastaram de Deus, que se tornaram maus, mas que creem em Deus, que sabem da existência de Deus, que vocês vão ver no nosso texto que o demônio chega e se ajoelha diante de Jesus. E daí conversa com Jesus. Mas ele se ajoelha diante de Jesus. Deus é onipotente. Aí a gente nunca pode colocar Deus e o diabo no mesmo patamar. Não existe mesmo patamar. Deus é o Criador. Satanás é um anjo que se afastou, é um demônio que se afastou, e todos os demônios estão no nível das coisas criadas, dos seres celestes criados por Deus, mas jamais são onipotentes como Deus, ou estão no mesmo status de Deus. O demônio chega diante de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, no nosso texto de Marcos capítulo 5. Os demônios reconhecem Jesus como o Santo de Deus, e os demônios temem a sua própria destruição. No nosso texto, quando ele viu Jesus de longe, o homem endemoniado, correu e prostrou-se diante dele, Jesus, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Veja que novamente o demônio reconhece Jesus como filho do Deus Altíssimo na terra e pergunta o que Jesus quer com ele, né? Então, notem que os demônios, eles reconhecem Jesus, eles sabem muito bem com quem eles estão falando, eles creem e tremem diante de Jesus, né? Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Veja como o demônio aqui se relaciona com Jesus, né? Com a bola bem baixinha. E tenta negociar com Jesus para onde Jesus vai expulsar ele. Mas ele sabe que Jesus é quem, né, Jesus é o rei, Jesus é quem manda. Mas aqui o anjo diz, o demônio diz: meu nome é Legião. Legião, então, tem a ver com os exércitos romanos, que significa que eram muitos, né? Muitos demônios. Eu não vou entrar muito nessa questão, pessoal, porque eu não sei explicar isso, tá? Como é que isso pode? Como é que isso acontece? Eu não sei. Eu não sei. A gente não tem tantos relatos também assim para ficar explicando. Eu vi hoje, eu estava pesquisando, eu estava procurando umas imagens sobre esse texto e eu vi que tem livros escritos sobre esse endemoniamento aqui. Olha, a princípio eu não escreveria um livro sobre esse texto, porque ah, a gente não tem tantos fundamentos. Como é que vai escrever um livro inteiro sobre um texto desse? Vai explicar isso? Como é que pode tantos demônios numa pessoa só? Olha, gente, isso foge da nossa razão. E eu vou ser muito sincero com você, eu não vou tentar explicar. Eu acredito no demoniamento, ele aconteceu, agora explicar como é que muitos demônios estão na mesma pessoa, não vou tentar explicar porque eu não sou Deus, tá? O que eu quero talvez trazer daí, sim, com um embasamento para vocês, é o seguinte: o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam, não politicamente nesse mundo, mas que dominam completamente este mundo de escuridão.
Paulo está falando de forças espirituais do mal. Em outras palavras, e talvez vocês estejam mais acostumados com a linguagem de algumas Bíblias que fala dos principados e potestades, dos dominadores desse mundo tenebroso, linguagem da Bíblia revista e atualizada, que ainda está na cabeça de muitos e que a gente, inclusive eu, nós decoramos nessa linguagem da revista atualizada. Então, o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, contra os principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, governos e autoridades e poderes que são forças espirituais do mal, tá? Então, por que eu estou citando esse texto? Porque esse texto também nos mostra que são muitos. Assim como Deus criou os anjos. Qual é o número? Quantos anjos Deus criou? Não sabemos. Mas na Bíblia nós vemos os arcanjos. Nós temos nomes de anjos como Miguel. E nós temos também os arcanjos, que dá uma impressão de um grupo de anjos. E assim também, essa é uma explicação que se dá, que há grupos de anjos bons a serviço de Deus, e também há grupos de anjos, organizações e grupos de anjos maus, que seriam os principados, potestades, os governos e autoridades, como diz o texto aqui, de anjos maus. O fato é que Paulo aqui também descreve esses muitos anjos maus, esses demônios que estão agindo sobre a terra. E o que ele diz mais? Então, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, contra os governos e autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, e esse é o recado para nós. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Bom, pessoal, não quero ficar fazendo um estudo bíblico só sobre endemoniamento, mas já que o texto é de endemoniamento, negar que um endemoniamento possa acontecer hoje, eu não nego. E eu não aconselho ninguém a negar. Por que vai negar se demônios existem? E se o apóstolo Paulo diz que nós estamos numa luta contra as forças espirituais do mal? Pelo contrário, a gente tem que entender que há demônios. A gente tem que entender que há anjos maus. E demoniamentos podem acontecer. A única coisa que eu fico em dúvida é o seguinte: qual é a eficácia de um endemoniamento? O que isso... Porque Jesus fala do diabo como o pai da mentira, aquele que sedutor, que seduz as pessoas para ele com mentiras, com meias-verdades. Então, o objetivo de Satanás, dos demônios, é nos desviar de Deus. No endemoniamento, pessoal, não há sedução, porque todo mundo foge, né? Quando tem um endemoniado, todo mundo dá no pé. Ninguém quer ficar perto. Inclusive, esse homem aqui, ele estava escondido nas catacumbas, nos cemitérios, ele se isola da sociedade. Então, não vejo aí nos endemoniamentos uma estratégia, a principal estratégia que Satanás costume usar. Com isso, de novo, não quero dizer que endemoniamentos não existam. Eles podem acontecer, eles aconteceram. Não sei qual era, o porquê, qual é a vantagem disso na estratégia de Satanás, mas eles aconteceram. Eles podem eventualmente acontecer? Podem. Não acho que eles aconteçam como na frequência que as igrejas pentecostais ou neopentecostais estão exorcizando todo mundo e tudo que aparece lá, eles querem expulsar demônio, né? Não sei se tudo que acontece nessas igrejas aí neopentecostais e todos os demônios que eles querem expulsar de fato são demônios, mas não nego que endemoniamentos possam acontecer. Pelo contrário, eu acho que eles podem acontecer hoje. Se é a principal estratégia de Satanás, eu acho que não, mas que eles podem acontecer, eles podem. E, né?
Libertação, nova vida, gratidão e testemunho. Vejam o resultado, né, da ação de Jesus. O povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião dos demônios, e como esse homem estava, esse homem que antes se cortava, esse homem que antes vivia nos sepulcros, que ficava sob correntes, né? É, como é que ele está agora? Assentado, tranquilo, né? Vestido e em perfeito juízo, conversando. Veja que transformação de vida, né? Uma vida que antes estava afastado da família, que vivia nas sepulturas, em meio às sepulturas, se cortando, se ferindo, se prejudicando. Agora está sentado, vestido, perfeito juízo. Olha a transformação. Deus, Jesus, a mudança radical, a nova vida que Jesus dá. Isso é só um exemplo, porque isso acontece espiritualmente com as pessoas também. Mas aqui aconteceu fisicamente, né? Psicologicamente, essa libertação, que para muitos também acontece a libertação dos vícios, acontece uma pessoa viciada que estava completamente destruída em todos os sentidos da vida, e Jesus a recompõe, né? E Jesus lhe dá uma nova vida, e a pessoa começa a se alimentar, e a pessoa começa a se vestir dignamente, a pessoa começa, né, de novo é inserida na sociedade, começa a trabalhar. Jesus possibilita nova vida, Jesus possibilita libertação das escravidões. Isso continua acontecendo. Jesus é o mesmo, Jesus continua sendo esse rei que liberta, esse rei que propicia nova vida, né, para pessoas que estavam destruídas, escravizadas em seus vícios, né, de diferentes formas. Então esse homem agora está sentado, vestido em perfeito juízo, e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou alegre, né, a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Ele era uma prova viva do poder de Jesus, do que Jesus faz na vida, assim como nós somos provas vivas do que Jesus faz na nossa vida, né? Vai anunciar o que Jesus fez por você, né? As maravilhas que Jesus fez por você. Então, libertação, o resultado, de Jesus expulsar o endemoniado, né, o espírito mal, é libertação, é nova vida, é gratidão da parte daquele que foi libertado, e é testemunho das maravilhas de Deus. Muito bem, tudo isso foi inesquecível para os discípulos que presenciaram o poder demonstrado por Jesus no exorcismo, assim como Jesus tinha silenciado o mar e diz: mar, aquieta-te, agora Jesus expulsa o demônio. O poder de Jesus sobre a natureza, o poder de Jesus sobre os espíritos, sobre as forças espirituais, a prova da sua divindade declarada pelos próprios demônios, que reconhecem Jesus como Filho de Deus, como Santo, como Deus na terra. A salvação e libertação da vida do endemoniado, que antes, né, completamente isolado, se ferindo, e agora ali, né, ninguém podia com ele, o algemava, ele se soltava, e agora ali sentado, vida reestruturada, conversando normalmente, a salvação e a libertação da vida do endemoniado, a gratidão e a exultação do endemoniado, e dos discípulos junto com ele, que viram tudo aquilo que Jesus fez, e a transformação, né, a nova vida dada. Então, isso foi inesquecível para os discípulos. Mateus relata isso, Marcos relata isso, Lucas relata isso, né? Só João não relata, porque João escreveu 30 anos mais tarde e João não repetiu o que os outros já tinham dito, mas isso chamou a atenção de todos, né? Então, o que Jesus fez foi maravilhoso, foi estupendo, né? Foi inesquecível, tanto que é relatado. Jesus é Deus
maravilhosamente presente e atuante na terra. Eles veem o poder de Deus. Deus atuante na terra. O que Deus faz? Pessoal, Jesus é o mesmo. Jesus continua sendo o rei. Jesus continua sendo o cabeça da igreja. Jesus continua, ele está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Reinando sobre a terra. Jesus continua fazendo isso com vidas. Nós temos inúmeros exemplos. Provavelmente todos nós já conhecemos pessoas que foram transformadas, radicalmente libertadas de vícios. Jesus continua sendo o mesmo. É maravilhoso isso. Poderíamos supor, então, já indo para o final do estudo de hoje, poderíamos supor que todos que presenciaram isso, assim como os discípulos, quisessem seguir a Jesus e quisessem tê-lo por perto, tê-lo em sua terra, tê-lo em sua casa. Eu gostaria, né? Quando a gente vê isso, Jesus fazendo uma coisa dessa, que maravilha! Eu quero Jesus perto, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus perto de mim, né? Sempre. Mas, surpreendentemente, a reação do povo de Decápolis, daquela cidade, foi outra. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião dos demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e, em vez de ficarem maravilhados com o que Jesus fez, ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Vai entender, né? Vai entender um povo desse. Jesus acaba de fazer uma coisa sensacional, estupenda, maravilhosa, libertar. Em vez de eles ficarem alegres, como os discípulos ficaram alegres, como aquele homem ficou alegre, libertado, em vez de eles ficarem felizes, em vez de eles convidarem Jesus para ficar na terra deles, porque eles precisam de um homem como esse, né? Que faz milagres como esse, que faz isso, que faz o bem, que transforma vidas. Em vez de eles pedir para Jesus ficar na terra deles, eles pedem para Jesus sair da terra deles. Eles ficaram com medo. E a explicação que normalmente se dá é por causa dos porcos, né? Que eles ficaram com medo que Jesus podia sair fazendo isso com mais e mais porcos morrerem. 2.000 porcos morreram. A propósito, pessoal, se Jesus vivesse hoje, eu acho que Jesus não seria crucificado pelos líderes religiosos. Seriam as ONGs que crucificariam Jesus, porque, né? Se não dá nem para andar com jet ski perto de uma baleia que o pessoal já cai matando em cima. Imagina se Jesus expulsa o demônio hoje e 2.000 porcos se perdem, né? O que os direitos dos animais... O Greenpeace, né? O Greenpeace ia ficar no calo de Jesus, no pé de Jesus, enchendo a paciência para ver se ele não ia expulsar mais nenhum demônio para os porcos. Que mudança. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o fato é que eles pareciam estar mais preocupados com o seu prejuízo financeiro do que com a salvação da vida do endemoniado. Mais preocupados com o seu prejuízo financeiro ou possíveis outros endemoniamentos na sua terra que causassem outros prejuízos na sua terra. Então eles ficaram com medo, em vez de ficarem maravilhados, e viram o homem, e eles conheciam aquele homem, né? Eles sabiam, esse homem rodava pela região, era conhecido. Eles viram o homem ali assentado, vestido, em perfeito juízo. Em vez de ficarem maravilhados, eles ficam preocupados com os porcos. E ficam preocupados que Jesus vai fazer isso, pode fazer isso de novo, né? E mais porcos podem se perder. Mais preocupados com o seu prejuízo financeiro que com os benefícios de ter Jesus na sua terra.
E se a gente quisesse, para finalizar, pensar um pouquinho, os porcos na época eram animais impuros, né? Não hoje mais, tá? A Mária tá aí? Mária, pode criar teus porcos, viu, Mária? Você cria os porcos, nós comemos, está tudo bem. Nós não estamos mais sob aquela lei do Antigo Testamento que não podiam comer porcos, porque os porcos eram considerados animais impuros. Mas na época, aqui nessa época ainda eram. É bem interessante até que Jesus expulsa o espírito imundo para dentro de animais imundos, que eram os porcos. Mas na época os judeus não podiam nem criar porcos porque eram animais impuros. Então, se a gente usasse isso para uma reflexão, a gente pensaria assim: puxa, primeiro, estão fazendo uma coisa que Deus proibiu, quer dizer, não era para criar porcos, estão criando porcos. Porcos são animais, na época, imundos, e as pessoas estão criando, né, animais imundos. Então, se a gente fosse juntar, a gente poderia pensar assim: há pessoas que criam porcos, coisas imundas e pecados na sua vida, e que preferem pedir que Jesus se retire do que perder os seus porcos. E eu quero, para terminar o estudo de hoje, dar um exemplo. A Anelisa, nossa filha, ela foi num retiro de jovens aí no Carnaval, e ela voltou impactada. E pelo que eu li nos relatos aí do retiro de carnaval, não foi só ela. Li no informativo da igreja de Arapoti também, não só ela, mas em geral os jovens ficaram muito impactados e foi transformador, uma palestra que eles receberam lá sobre esse tema aqui, em que esse texto foi abordado. E o palestrante, ele trabalhou muito com os jovens essas questões de que dos pecados que a gente alimenta, que a gente está criando, cultivando, como os porcos, né? São coisas imundas, são coisas erradas, são pecados contra Deus, mas às vezes a gente está cultivando pecados na nossa vida e muitas vezes as pessoas preferem pedir para que Jesus se retire do que Jesus retire o pecado, porque Jesus pode tirar e Jesus pode transformar. E o que o palestrante trabalhou com os jovens no retiro foi vício de celular, vício de televisão, vício de, muitas vezes, de pornografia, né? Vícios diversos, vício de alcoolismo, vício de drogas, e isso às vezes são coisas que aprisionam. Esses são as coisas imundas, as coisas impuras, os pecados, e que a gente está que as pessoas às vezes estão criando, estão cultivando como seus porcos nas suas vidas. E Jesus pode, e Jesus quer transformar, dar uma nova vida, expulsar esse pecado né, trazer pureza para a vida. Mas às vezes as pessoas preferem pedir para que Jesus se retire porque elas querem continuar com os seus pecados, querem continuar com os seus porcos, querem continuar com as suas coisas imundas, com os seus pecados, do que se ver livres dos pecados. E daí, meus irmãos, a gente tem que analisar a vida da gente, cada um de nós, com critérios, cada um de nós analisar a nossa vida e ver se não tem coisas que a gente está cultivando, coisas imundas, coisas que a gente sabe que são erradas, que são pecados, né? E a gente está meio escravizado a isso. Se a gente fosse pegar os 10 mandamentos, só para fazer uma aplicação muito rápida, pegar os 10 mandamentos, não matarás. Ah, não matarás, nunca matei, mas
1 João diz assim: aquele que odeia o seu irmão é assassino. E às vezes a gente está odiando. E a gente está escravizado ao ódio de pessoas, né? Está escravizado pelo ódio. A gente deveria fazer como aqui nesse texto diz, que se ajoelha diante de Jesus e pede que Jesus liberte e que Jesus dê um novo coração e possibilite o perdão e ajude na transformação de vida para que eu pare com essa escravidão do ódio que me impede de conversar com uma outra pessoa, né, que vive me corroendo por dentro, me aprisionando ao ódio. Se a gente pega lá o não adulterará, você diz assim, mas eu nunca dormi com outra mulher. Mas Jesus vai dizer, aquele que olha para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, e muitos estão escravizados, então a pornografia, estão escravizados, né, no adultério, e tem que pedir para Jesus, mas está disposto a deixar os porcos, a perder os porcos, a perder a imundícia e realmente querer uma nova vida que Jesus quer dar e pode dar, né? E assim vai, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tem pessoas que são fofoqueiros conhecidos e que só sabem falar mal dos outros, falar mal dos outros. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, mas tem pessoas viciadas em falar mal dos outros, que só vão na casa dos outros, só ficam falando mal dos outros. São os porcos, e está cultivando, está criando porcos, está criando imundície na vida, né? E acha que está tudo bem. Não, Jesus quer, e Jesus pode, e Jesus quer libertar e dar uma nova vida, e tirar dessa escravidão, e trazer pureza para a vida. Mas, às vezes, a pessoa prefere os porcos e pede para Jesus se retirar, e a gente tem que cuidar com isso. Perceber os nossos porcos, né? Não querer criar porcos, quer dizer, não querer criar imundícies no quintal da própria vida. Pelo contrário, se ajoelhar diante de Jesus com arrependimento sincero e pedir que Jesus nos transforme, que Jesus, com o seu poder sobre todas as coisas e sobre os poderes espirituais, sobre o poder da minha vida, espiritual da minha vida, que Jesus me transforme, que Jesus me liberte dos meus pecados, né, para que eu possa ter uma nova vida, uma vida realmente para a sua honra e glória, né? Que Deus nos ajude. Amém.